Fala pessoal, então sejam muito bem-vindos a esse nosso primeiro momento da renda fixa do Perdigueiro Boot. Então eu quis chamar, esse nosso contato aqui com a renda fixa, de momento da renda fixa do Perdigueiro Boot, porque dentro do nosso curso de renda fixa, nós não tínhamos um tempo, um espaço onde a gente pudesse comentar o que aconteceu durante a semana, né? Porque toda semana tem notícias que vão impactar dentro da renda fixa, né? Então nós não tínhamos esse espaço, então por isso que eu quis chamar, esses nossos vídeos de momento da renda fixa do Perdigueiro Boot, tá? Então nela o que eu vou fazer, o que eu pretendo fazer, né? Ver o calendário econômico da semana que passou, o da próxima semana, ver o impacto, né, o que aconteceu, né, com as divulgações, né, e mostrar dentro do nosso dashboard aqui que foi feito, né, por mim, né, e alimentado por mim e pelos colegas do curso, né, onde a gente vai atualizando ainda manualmente, né, esses resultados e começar a ver o impacto, tendência, o que está acontecendo, que isso eu acho que é muito importante. Então hoje, brevemente, né, eu vou dar uma pincelada aqui no que a gente vai vir a acontecer. Talvez esse vídeo se torne um pouquinho mais longo, mas o meu objetivo sempre é fazer vídeos compactos para que a gente consiga, né, entender rapidamente, pegar a mensagem, né, observar o que pode vir a acontecer e qual o impacto dentro do mercado. Então, né, semana que passou foi muito impactada dentro da renda fixa, né, principalmente no DI. Então, daqui para frente a gente vai começar a ver, né, comentar sobre coisas. Estamos abertos, né, ao que vocês queiram, né, que a gente mostre aqui, que comentem mais, né, se a gente fosse comentar tudo da semana, iam ficar vídeos enormes, né, mas então o objetivo não é esse, mas eu quero, né, pelo menos mostrar algumas coisas, a gente discutir alguns dados que aconteceram e aos poucos a gente ir entrando em mais detalhes aqui, né, e aprofundando mais o assunto, que é um assunto bem complexo, posso dizer assim, né? Eu não sou detentor, né, de um conhecimento grande de economia, né? Então sempre digo, não sou economista, né? Eu sou administrador de empresas, né? Então para mim eu olho o número, né? Então a minha visão é de administrador, né? O que está acontecendo, tendências, né? O que pode vir a acontecer, né? Onde uma coisa impacta na outra, então, né? Vamos seguir aqui. Então eu vou apresentar brevemente o nosso dashboard aqui, onde a gente tem os indexadores econômicos, tá? Então todos os indexadores econômicos importantes, né? Que eu acho, né? Para a renda fixa, tá? Então nós temos desde o acumulado de 12 meses, que é uma coisa que eu gosto muito de ver isso, né? Sempre gosto de ver o acumulado de 12 meses para ver as tendências, né? E o resultado mensal do número, então o que levou aquele resultado no mês, né? Que vai impactar, obviamente, no de 12 meses e em outros dados, né? Então aqui nós temos, né, IGPM, IPA, IPC, IPCM, NCC, IPCA e Selic basicamente. Então, dentro disso, né, nós vamos discutir alguma coisa, porque esse calendário de IGPM, né, principalmente, né, o IPCA uma vez ao mês, o Selic, né, a cada 40 dias, né, mas então por aqui a gente já consegue ver algumas tendências, tá? Então a gente tem aqui, como deixa eu ver aqui. A gente pode ver, eu tenho IGPM, o IGPM1, o IGPM2, o IGPM10, o IGPM-DI. Então, aos poucos a gente vai começando a introduzir, ver esses resultados, o que pode impactar, porque uma coisa impacta na outra, né? Uns são prévias, né? Então isso tudo está descrito lá no curso. Então os alunos já os colegas já têm essa teoria do que é cada uma coisa dessas aqui, né? Então a gente vai discutir basicamente só números, né? Aqui a gente tem o calendário econômico que a gente atualiza, né? Tá atualizado aqui até dezembro,
né, e é onde a gente vai se basear, né, o que vai acontecer. Por exemplo, hoje estamos no dia 13 de novembro, né, no domingo, né, mas o dia 10 saiu o IGPM-1. Então a gente pode poder ver, teve o IPCA o dia 10, né, teve o IGPDI, né, também o dia 8 na semana. Então são 3 dados importantíssimos, né, que a gente vai já vai começar a entrar no mundo deles, ver tendências, o que pode acontecer no futuro, né, enfim, esse tipo de coisa, tá? Temos também aqui, né, o DI futuro acumulado, né? Então a gente tem os principais, a gente tem praticamente todos os contratos de DI futuro. Aqui o que aconteceu, então vejam, né, só mostrando o impacto que teve esses 2 últimos dias da semana aí no DI, tá? Então a gente tem como elencar, ver qualquer um dos nossos contratos futuros de DI nessa página aqui. Então ele só está dividido de uma forma que a gente consiga ver melhor, né? Temos a curva do DI também, a curva total. Isso é uma coisa que a gente pode vir ao futuro, vir a discutir, né? Não vai ser uma coisa mais complexa, né? Então, quando tiver movimentos muito importantes, a gente mostra também, tá? Temos o relatório Fox, tá? O que são as projeções do mercado para esses, né, indicadores IPCA, IGPM, para o câmbio, para o PIB, para a Selic, para o balanço comercial, enfim, toda segunda-feira, né? Então, quer dizer, amanhã, né, temos outra divulgação, tá? Já saliento aqui que não comento nada político, né? Então eu só olho vou olhar só o número, né? O que o mercado está dizendo, né, sobre, né, o que pode vir a acontecer, sobre as projeções, né? As projeções são relacionadas ao número final do ano, então isso já é uma outra coisa, né? Temos aqui também o referente para o mês do relatório, os focos também. É importante a gente ver aí o que o mercado está dizendo e quais os números o mercado está praticando também. Então, gosto muito de ver o relatório Focus aqui, tá? Temos também algumas coisas sobre ETF de renda fixa, né? Então veja o impacto dos juros futuros desse aumento nos últimos 2 dias nos ETFs de renda fixa, tá? Temos essa parte também, quando tiver algum dado interessante aqui, porque para mim, né, que nós que temos um robô seguidor de tendência, isso aqui é super importante a gente ver. De repente essa retomada aqui também vai ser importante, tá? Né? E temos dados também do Tesouro Direto, tá? De principais contratos do Tesouro Direto, nós temos aqui com bandas de Bollinger aqui, até para a gente ver isso aí, né? E futuramente a gente começar, né, a ver uma coisa, ver outra coisa, e quais são os impactos, se vê se tem convergência, se tem divergência, né? Porque o mercado de renda fixa, principalmente, praticamente são sempre aqueles mesmos players, né, que dizem várias coisas para nós no mercado, certo, pessoal? Então, venho, né, a dizer aqui que para essa semana, no nosso calendário aqui, a gente tem o dia 17, tá? A divulgação do IGP-10, tá? A gente vai, na próxima semana, vai ver o impacto dele. Então, é o dia 17, na quinta-feira, tá? Então, nós vamos ter o resultado do IGP-10, tá? Aqui. Tivemos nessa semana muito importante a divulgação do número oficial da inflação pelo IBGE, tá? Tivemos também, então, a primeira semana ela sempre, né, é muito importante, até o dia 10 principalmente de cada mês, ele é muito importante porque vem números muito importantes, que é o IPCA, né, e o GPDI e o GPM1, né, também. Então, para mim, né, eu tiro
eu olho todos esses números aqui, né? E o mercado também olha todos esses números, né? Mas aqui a gente pode vir a trocar uma ideia aqui do que pode vir a acontecer, do qual foi o impacto, né? Nós não vamos entrar fundo nos números, né? Mas a gente já vai ver aquela coisa mais prática, né, de tendência, por que aumentou, por que diminuiu, se manteve tendência, então essas coisas, né, que são importantes para a gente tomar tomar uma decisão de quais ativos de renda fixa a gente vai investir. Né? Eu sempre falo, né, e falei no curso todo praticamente, né, quão importante é a gente saber o que o mercado está nos dizendo, né, porque ele antecipa muitas coisas antes dos acontecimentos, né, e que a gente já pode começar a se posicionar para cada tipo né, de cenário, né. Então aqui a gente poderia até fazer análise de cenários aqui, né? Mas também não é o caso ainda, né? Mas pelo menos para a gente começar a ver, né? Ter mais contato com esses dados aqui para a gente começar a tomar as nossas decisões, né? De investimentos em renda fixa, tá? Então para essa semana temos apenas, né? O IGP-10, tá? Então uma semana mais calma, né? Mas vejam que nós temos aqui dados depois também, né, do Copom, nós temos dados do IBGE, de inflação e principalmente os dados da Fundação Getúlio Vargas. Então são dados oficiais que a gente coloca aqui direto das páginas, né, das publicações, tá? Nada de fake news aqui, né? A gente só pega, é por isso que a gente não fala de política, não fala de nada, né? A gente só pega os dados e analisa, certo? Então vamos dar uma olhadinha aqui no que aconteceu com o nosso, primeiramente, com o nosso IGPDI, tá? Então não vou explicar a teoria, né? Mas a gente pode vir aqui e tirar o GPM daqui, tá? Vou colocar nos outros também. IPDI. IPCDI. Tá? E o INCCDI, tá? Porque são dados que compõem esses três, né? São dados que compõem, né, o IGPM. Então a gente vê que continua, né, uma tendência de queda nas taxas de inflação, né? Foi uma queda vertiginosa desde setembro do ano passado até esse ano, né? A gente sabe tudo que aconteceu, subida de juros, né? Então a gente vê que, né, eles desde aquela época já vem começando, então quer dizer que a política monetária, né, vem dando certo, né, vem desacelerando, né? Aqui no IPC a gente vê um pouco de estabilidade agora, né, entre um número e outro, né? Mas caiu bastante, né? Então esse número é muito correlacionado com o IPC, tá? E a gente vê também que o INCC, né? Eu botei IM aqui, mas eu não, tá certo. INCC-DI, tá? Por causa que é relacionado ao ICC e INCC-M, tá? Ele também caiu, continua tudo caindo, né? Isso é bom, quer dizer que as políticas, né, que vêm sendo feitas vêm dando impacto no mercado, né? Então tivemos aqui o dado acumulado, ainda não temos aqui o dado acumulado de outubro, né, do IPC, do IPCA de 12 meses. Eu vou dar uma olhada por que aconteceu isso, tá? Já era para ter. Mas a gente viu que teve um pouco de inflação aqui, então, mas esse número estabilizou. Na realidade, ele continuou caindo um pouco, né? Porque como ele é acumulado de 12 meses, a gente tira um número alto e coloca um número mais baixo, né? Tira um dado com inflação mais alta, né, mensal, e coloca um dado com inflação menor,
mesmo que seja inflação e não deflação que nem a gente teve um 0,56, se eu não me engano, no mês do IPCA, tá? Então, deixa eu ver se ele já está aqui. Aqui, 0,59, né? Então, ele substituiu os dados de 1,25, 0,95 aqui, vamos supor, 0,9... aqui, 1,25, então ele caiu esse número, né, do IPC 12 meses, ele caiu, então, aqui, né, ele fez com que continuasse caindo, isso é bom, né? Números altos assim que a gente não quer, números baixos assim são naturais, né? Vamos dizer assim. Né? A gente precisa de uma inflação. Vocês imaginem que se a gente tiver uma inflação de mensal de 0,3, a gente está dentro da meta ainda. Então é bom a gente ter esses parâmetros, né? E isso é uma coisa que a gente vai continuar conversando aqui, tá, pessoal? Então vejam que o GPM, né, teve deflação aqui em outubro, né? Então isso é uma coisa boa, né? Porque vocês vejam que ele custou bastante a cair, né? Aqui no início do ano, né? Então a gente vê a mesma coisa para o IPA, tá? Eu gosto muito dos números da FGV, tá? Então eles vão atualizando muito bem, né? Então vejam que sempre tem uma tendência, né? Que a gente vê aqui impactada nos 12 meses. Certo, pessoal? Então, por hoje era isso. Fico esperando, né? Que vocês mandem alguma coisa que vocês queiram que a gente comente, né? Semanalmente, algo mais assim, nesse sentido, né? De ideias, né? Para que a gente vá fazendo desse espaço, né? Um espaço bem democrático, que a gente tente colocar tudo que as necessidades, vamos supor assim, né? Para a gente seguir, né, um complemento com o curso de renda fixa, né, mas também para começar, né, a passar conhecimento, né, para as pessoas que terem mais contato com renda fixa e com economia, isso principalmente porque isso impacta diariamente, né, eu sempre falo para os colegas lá, né, a inflação principalmente ela impacta diariamente, né, nas nossas vidas. Então isso aqui é uma coisa muito importante, né, e é bom a gente começar a pincelar coisas, ter contatos, né, eu acredito que comentar sobre coisas do DI ainda a gente deixe mais para frente, né, mas essas coisas, né, que vão nos impactando, né, para a gente começar a ter uma noção, semana passada foi isso, semana passada foi aquilo, né? É importante. Então, basicamente, eu vou comentar sobre o resultado da semana, dizer o que tem para a próxima semana, né? Que vai sair de resultado e também falar um pouco sobre o relatório Focus que sai semanalmente e é muito importante, né? A gente saber o que o mercado, né? Tá achando, né? E também comentar, né, sobre o que o mercado está fazendo, né? Que às vezes tem divergências, né? Tem impactos, né? Tem coisas especulativas, tem coisas que não são especulativas, né? Então aí a gente já começa, né, a entrar nesse mundo, né, porque como a minha visão ela é, vamos dizer, mais técnica por causa de eu ser administrador, né, eu vejo um número, né, e vejo consistência entre eles. Então é diferente, né, de um economista que ele sabe explicar o que está acontecendo aqui, está acontecendo ali, o que pode vir a acontecer, né? Eu vejo um impacto. Então são duas coisas bem diferentes, né? Que no final, né, uma delas, né, vai ter razão, né, e a outra vai ter a explicação, né? Então, nós vamos dizer assim, nós vamos ser mais reativos, né, e vamos interpretar o que aconteceu, e eles, economistas principalmente, né, vão explicar o que está acontecendo, né? Então, são duas visões bem diferentes, certo, pessoal? Muito obrigado por vocês estarem
vendo mais esse vídeo, né? Mais esse contato que a gente tá. Eu acho que esse contato deveria ter saído antes, não consegui, né? Mas agora a gente vai começar a fazer isso aqui preferencialmente semanal, né? Para mim, renda fixa é uma coisa que a gente tem que estar vendo o mercado semanalmente, no mínimo, né? Certo, pessoal? Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.